Olá pessoal, já estamos de volta com a segunda edição do nosso programa de análises e opiniões aqui no Mundial Telenotícias. E prepare-se, porque hoje o programa começa revelando um dos episódios mais sombrios da nossa história recente. Em Brasília, a Polícia Federal pediu a autorização para colocar agentes dentro da casa de Jair Bolsonaro. Sim, dentro. E o ministro sancionado aceitou. Mesmo com tornozeleira eletrônica, câmeras e viaturas em vigília permanente na porta, agora invadiram a privacidade de um ex-presidente para criar um espetáculo político. A justificativa é um risco imaginário de fuga para a Embaixada dos Estados Unidos. Argumento frágil, sem provas e que cheira mais a pretexto político do que a medida cautelar. O que realmente se pretende ao enfiar policiais dentro da residência de Bolsonaro? Vigiar? Intimidar? Ou será que o objetivo é algo mais tenebroso, mais grave? Uma provocação? Um acidente fabricado? Quem sabe até uma tentativa de envenenamento? O simples fato desse questionamento ser plausível agora já expõe a degradação do Estado de Direito no Brasil. O judiciário, já manchado por sanções internacionais, parece decidido a transformar a justiça em palco de perseguição. E o governo, que assiste em silêncio ou até incentiva, mostra o quanto estamos nos afastando das garantias fundamentais. Hoje é Bolsonaro, amanhã pode ser qualquer cidadão que desafie os donos do poder. E não para por aí. O plano já está traçado. Se condenado, Bolsonaro não vai para uma unidade militar nem para a Polícia Federal como foi Lula. O destino é a Papuda. E não vai sozinho. A ideia é montar a chamada ala golpista para concentrar adversários políticos num mesmo presídio comum. Enquanto isso, lá de fora, chega a informação cabulosa de que Donald Trump vai disparar Magnitsky em todos os magistrados que votarem a favor da condenação do ex-presidente. E desta vez a sanção vai vir no pior estágio possível. E Trump promete ainda cancelar o envio de chips e deixa um recado direto ao Brasil, que insiste em brincar com fogo contra os Estados Unidos. No Congresso Nacional, mais combustível. Paulo Gonet é reconduzido à Procuradoria-Geral da República, reforçando o xadrez político que sustenta o governo Lula no meio dessa tempestade institucional. Como eu disse, hoje vamos destrinchar cada detalhe, porque o que estamos assistindo não é apenas uma disputa jurídica, é um divisor de águas que define se o Brasil ainda é um Estado de direito ou se já virou um laboratório de arbitrariedades travestidas de legalidade. Nós voltamos logo depois do recado de nosso apoiador. Fique por aí. Até já. Você sabia que o Brasil lidera o número de pessoas com ansiedade? São mais de 18 milhões de pessoas. E que mais de 11 milhões de pessoas sofrem de depressão? Pensando em contribuir para a melhor qualidade de vida dessas pessoas, a Arque Suplementos traz para o Brasil o cogumelo Juba de Leão. Às vezes eu preciso lembrar de uma coisa, então eu tô no quarto, eu preciso descer, quando eu chego embaixo, eu já esqueci o que eu tinha que fazer. Amanhã eu tenho que entregar um trabalho. Não durmo. Às vezes eu até sonho. Depois que eu comecei a tomar o Juba de Leão, consigo descansar a minha mente. Claro, eu ainda tenho a ansiedade, mas não tão forte igual se eu não estivesse tomando. Eu comecei a perceber que a fase do esquecimento melhorou bastante, porque agora eu consigo iniciar uma atividade e concluir. O Juba de Leão é um suplemento natural utilizado na Ásia há milhares de anos e traz benefícios comprovados pela ciência. Ele vai te ajudar a diminuir os sintomas da ansiedade, da depressão, TDAH, além de ajudar a aumentar o foco e a concentração no trabalho, ajuda no cansaço físico e mental e pode ser usado até por crianças, auxiliando no aumento do aprendizado.
Peça já o seu Juba de Leão da Arque Suplementos e garanta já o seu kit com desconto imperdível. Ligue agora, 0800 591 5520. Juba de Leão da Arque Suplementos. Sua saúde é o nosso foco. Olá, Paulo, que alegria aqui mais uma vez para falarmos dessa vez desse produto fantástico que está sendo uma revolução na área da saúde, gente. Principalmente na saúde mental, na saúde psicológica, na saúde intestinal. Presta atenção nesse produto, que ele é o produto do século. Cogumelo Juba de Leão, mais conhecido como cogumelo Yamabushitake na Ásia. Ele é um cogumelo exótico, é um cogumelo ansiolítico, é um cogumelo anticâncer e é um cogumelo que regenera as células cerebrais, melhora a comunicação neural, regenera as células nervosas, antidiabético, baixa as gorduras no sangue, protege os neurônios e a função cognitiva, melhora toda a nossa função cerebral e ele ajuda na comunicação dos neurônios. Então, para quem tem esquecimento, para quem tem Alzheimer, para quem tem Parkinson, esse produto é excelente. E a gente sempre fala também do fator principal, a ansiedade. Quem hoje não é ansioso? Quem hoje não chega em casa com aquele cansaço mental terrível? Principalmente você que é médico, advogado, você que trabalha no escritório, você que trabalha com pressão, você que tem equipe, você que trabalha com uma alta demanda mental. É muito difícil o dia a dia. É por isso que esse produto ele é consumido há milhares de anos. Os monges, por exemplo, quando iam se concentrar, fazer meditação, eles usam esse produto, eles consomem o cogumelo puro para melhorar a concentração, para ter uma melhor conexão. E isso é comprovado. O cogumelo Juba de Leão, ele é um excelente produto para quem tem ansiedade, para quem tem perda de foco, para quem tem problemas de memorização. E o melhor de tudo, sabe o que é? É que ele é um produto que não é só para idosos. Ele é um produto para todas as idades, inclusive para crianças. Hoje muitas crianças sofrem com autismo, com TDAH, e esse produto ele é excelente porque ele também ajuda a função nervosa, a coordenação motora, a facilidade do aprendizado infantil. Então é muito importante as crianças utilizarem esse produto. Fora que o cogumelo Juba de Leão, ele é rico em vitaminas. É um produto maravilhoso. Então, gente, você que sofre com ansiedade, você que tem uma alta demanda mental, trabalha com resultados, trabalha com meta, trabalha com equipe, você que precisa realmente deitar a cabeça no travesseiro e conseguir dormir, conseguir descansar a sua mente. O cogumelo Juba de Leão é o produto certo para cuidar da sua saúde cerebral, da sua saúde psicológica e também da saúde intestinal. Para quem tem úlcera, para quem tem gastrite nervosa, para quem tem problemas de queimação, cogumelo Juba de Leão. E aproveita hoje, porque olha, estamos numa promoção imperdível. Para os 100 primeiros telespectadores que ligarem, desconto de 80% na nota. É só você ligar 0800 591 5520 0800 591 5520. A ligação é gratuita. Tem o QR Code também que você pode ser atendido direto pelo WhatsApp. O número também, se você salvar, é o WhatsApp. Um especialista vai te atender. E o melhor de tudo é que o resultado é muito rápido. E o produto, ele é em pó. Basta você tomar um scoop por dia. Ele tem sabor de limão siciliano. E é uma delícia. Então você ligando agora, garanta já o seu cogumelo Juba de Leão. 0800 591 5520. Pagamento só para o mês de setembro. Ligue 0800 591 5520, Paulo. Muito bem, já estamos de volta com o nosso programa de análises. O caso da vigilância pedida pela Polícia Federal contra Jair Bolsonaro é, no mínimo, escandaloso. O ex-presidente já cumpre prisão domiciliar com tornozeleira eletrônica, tem a casa monitorada por câmeras e a Polícia Federal circula 24 horas pelo entorno da residência. Então, qual a real necessidade de colocar agentes dentro da casa do ex-presidente? Não se trata de uma questão de segurança, mas sim
de mais um passo rumo à espetacularização da justiça e ao abuso de autoridade. O argumento da PF de que Bolsonaro poderia fugir para a embaixada dos Estados Unidos é frágil demais, especulativo e carente de qualquer lastro factual. Soa mais como pretexto político do que como medida cautelar. Em outras palavras, parece um teatro montado para constranger, humilhar e intimidar. O Estado brasileiro já dispõe de meios suficientes para garantir que o ex-presidente cumpra sua pena provisória. A tornozeleira e a vigilância externa bastam. A entrada de policiais dentro da residência abre um precedente gravíssimo e perigoso, pois fere diretamente os princípios constitucionais da inviolabilidade do domicílio e da presunção de inocência. E aí surge a questão que muitos evitam. O que se pretende ao colocar um policial dentro da casa de Bolsonaro? Seria apenas para vigiar mesmo? Ou há o risco de algo pior? Uma provocação? Uma tentativa de envenenamento? Um acidente fabricado? O simples fato de essa dúvida existir já mostra o quanto essa medida afronta a democracia. Num país onde a politização do judiciário já virou rotina, pensar em hipóteses absurdas não é mais paranoia, é cautela. O judiciário, sob o comando de ministros que já enfrentam sanções internacionais, parece caminhar para transformar a justiça em espetáculo de perseguição. E o governo, ao assistir em silêncio ou até incentivar tudo isso, mostra o quanto o Brasil se afasta cada vez mais das garantias fundamentais. O que deveria ser um processo legal virou palco de intimidação institucional. Hoje é Bolsonaro, amanhã pode ser você, ou qualquer outro cidadão que contrarie os donos do poder. Essa medida não é apenas um erro jurídico, mas um marco de arbitrariedade, um divisor de águas, que vai mostrar até onde as instituições brasileiras estão dispostas a ir para esmagar os seus adversários políticos. E aí a pergunta final é inevitável. Estamos diante de uma prisão domiciliar ou de um sequestro estatal disfarçado de decisão judicial? Vamos analisar essa situação juridicamente com o nosso comentarista e professor de Direito Constitucional, doutor André Marcília. Marcília, seja muito bem-vindo. Isso não é nada bom. Os caras perderam por completo a noção de direito. Então, por que não deram logo a prisão preventiva e estão fazendo esse tipo de situação? Como é que você explica isso, Marcília? Tudo bem, Paulo? Cumprimento você, toda a audiência. Pois é, as suas perguntas são as perguntas pertinentes, né? Em primeiro lugar, por que não prenderam? Eu respondo, não prenderam porque eles sabem que haveria uma imensa comoção social se levassem o Bolsonaro à cadeia. Então o que eles fizeram? Levaram a cadeia até o Bolsonaro. É isso que fizeram na prática. Não é uma prisão domiciliar, não é sequer um cheiro de prisão domiciliar. Eles impuseram ali medidas que são até mais asfixiantes à liberdade do Bolsonaro do que a própria cadeia. Não faz o menor sentido. Veja, essa história de vigilância, é bom que se diga, inclusive a imprensa noticiou ontem, né, que nós estaríamos com um reforço policial. Não se trata de reforço. Você botar uma vigilância permanente, contínua, na porta da casa de alguém, com ou sem farda, isso não fica, isso fica a critério da própria polícia. Quer dizer, a pessoa levanta ali o vitrô da janela, não sabe se é um policial, se é um transeunte, qualquer coisa do gênero, enfim, tudo isso cria um clima horrível, um clima inclusive de violação da intimidade, de constrangimento indevido e ilegal, portanto, uma antecipação até mesmo da pena, o que é irregular. Você não pode tratar o Bolsonaro como se ele estivesse cumprindo pena, porque ele sequer foi julgado. E é nesse lugar que nós estamos. Isso é errado, isso é ilícito, isso configura
abuso de autoridade por parte da polícia e do ministro Moraes, dessas autoridades responsáveis por essa decisão e até mesmo desse pedido feito. E é bom que se diga mais do que isso. Nós estamos aqui diante até de um pedido, esse pedido que a Polícia Federal fez depois de que policiais estivessem dentro da casa do Bolsonaro, isso beira ao constrangedor. Veja, é completamente ridículo até mesmo esse pedido, porque não faz o menor sentido. Eles dizem assim, não, mas pode ser que a tornozeleira eletrônica não funcione. Bom, mas pode ser que a pessoa dentro, se o policial dentro da casa do Bolsonaro dormir, também não vai funcionar. Se ele estiver preso e a grade for um ferro de má qualidade, não vai funcionar. E aí, o que faz? Elimina a pessoa? Quer dizer, é dentro de um absurdo que nós estamos tratando. Se existe uma paranoia de que não haverá o cumprimento das cautelares, se existe uma paranoia de que pode haver falha nesse ou naquele instrumento tecnológico, isso não é um problema do Bolsonaro, isso é um problema das autoridades, e você não pode atingir a dignidade do preso, do réu, do investigado, porque a autoridade está paranoica ou tem receio de que algo possa falhar. Isso é totalmente abusivo, totalmente excessivo, e é lamentável a gente ver pessoas que, enfim, de suposta qualidade, tanto julgadores quanto investigadores, chegarem a esse ponto dentro de um país que gosta tanto de dizer por aí que é democrático. Veja só, nós temos aqui cautelares que já são suficientes para resolver essa questão. Qual o medo deles? Que o Bolsonaro possa fugir para uma embaixada? Eu vi até o Lindenberg falando que quanto mais se aproximava do julgamento, que o Lindenberg foi quem fez esse pedido, né, que também já é algo que está totalmente errado, porque não existe essa figura do parlamentar que é parte, parlamentar que pede, parlamentar é parlamentar, ele não tem nada a ver com isso. Nós já temos advogados porta de cadeia que ficam ali tentando judicializar tudo que aparece na delegacia, agora vamos ter parlamentar porta de cadeia também, parlamentar que ao invés de fazer o seu trabalho dentro do Congresso, fica fazendo pedido para a justiça. Então, e qual é o receio? Dizem eles que o receio é você fazer com que o Bolsonaro, que ele saia e vá para uma embaixada dos Estados Unidos que estaria a 10 minutos da casa dele. Esse é o grande receio, esse é o grande indício. Isso não é indício, primeiro porque ele tem uma cautelar já para não poder sair de casa. Segundo, que ele tem outra cautelar que ele não pode visitar a embaixada. Né? E terceiro, e daí que a embaixada é a 10 minutos da casa dele? Eu tenho um banco a 10 minutos da minha casa e não é por isso que vão me tratar como assaltante. Não faz sentido. Nós temos, e aí respondendo até a sua segunda pergunta, Paulo, por que tudo isso? Né? Por que essa teatralização? Por que esse sensacionalismo? Eu te respondo o seguinte, isso faz parte daquilo que no direito a gente chama direito penal do inimigo, e que curiosamente todos os juristas e advogados que na época da Lava Jato enchiam a boca para dizer que o direito penal do inimigo era empregado aos réus da Lava Jato, agora estão boca que usa, estão caladíssimos, estão sem dar um pio em relação a tudo isso. E o direito penal do inimigo é você desumanizar o outro, tratar o réu e o investigado como se ele não fosse sujeito de direitos até que ele se torne um objeto, até que ele quase se animalize e se torne um objeto. Por quê? Por que eles querem fazer isso? Por que eles querem desumanizar a figura do Bolsonaro? Porque alguém inanimado, um objeto, não é merecedor de voto. Então, portanto, o que está por trás de tudo isso não é apenas uma grotesca ilegalidade, é também intencional, é uma vontade de fazer com que o Bolsonaro se torne alguém que não tenha capilaridade, não tenha influência política dentro do tabuleiro de 26 político. E outra coisa, né? Com uma condenação, os caras passam a tratar Bolsonaro realmente como ficha suja, né? Porque houve uma condenação e aí sonham, imaginam tirar Bolsonaro definitivamente da corrida eleitoral de 2026. Por que tirar Bolsonaro de uma corrida eleitoral de 2026? Se a gente agora tem esse nosso contexto aí de CPMI do INSS, a gente consegue entender tudo isso aí direitinho, porque no governo Bolsonaro houve uma travada desse processo de roubalheira dos aposentados. Bolsonaro saiu, o negócio explodiu. Bolsonaro, como Trump disse, é um cara honesto, entregou o governo com superávit. Um cara como esse não pode permanecer. Por quê? Porque ele não vai deixar ninguém roubar. Não vai roubar e não vai deixar ninguém roubar. Então ele não pode voltar de
hipótese alguma. Essa é a impressão que se deixa. E outra coisa, se as medidas cautelares não funcionam, se existe a possibilidade de uma medida cautelar não funcionar, essa tornozeleira é possível que não funcione, que a bateria esteja ruim, desativada. Então, por que existem as medidas cautelares? Se essa paranoia está valendo, então temos que eliminar todas as medidas cautelares. Não se pode ter mais medida cautelar alguma. Por quê? Porque elas não funcionam. Na visão dos paranoicos, elas não funcionam. Então teremos que cancelá-las. Não há razão para existir. Mas isso pode ser considerado, Marcília, na sua opinião, diante disso que nós estamos vendo, pode ser considerado como mais um abuso dos direitos humanos? Com certeza. Com certeza. Esse talvez seja o mais grotesco dos últimos tempos, né? E aí, inclusive, veja, a gente está diante, é ilustrativo, né? É só a gente pensar que o que o Estado, o que a Polícia Federal propôs é colocar dentro da casa de uma pessoa meganhas, botar ali dentro policiais dentro de uma casa em que existe o Bolsonaro, que teria sua privacidade violada, mas também, vamos lembrar, ali há a mulher dele, a filha dele, há outras pessoas que não têm nada com isso, que não estão presas, que não têm restrição alguma. Imagina só você, quem nos ouve, o que deveria ser colocar um policial dentro da tua casa para ficar interagindo com a tua mulher e com a tua filha, o dia inteiro, 24 horas. Quer dizer, isso é completamente loucura, é completamente abusivo. E aí, quando um filho vai aos Estados Unidos denunciar essas violações, o nosso Estado chama essa pessoa de traidor da pátria. Então, olha o lugar em que nós estamos. A Polícia Federal quer colocar um policial dentro da tua casa, com a tua mulher e com a tua filha. Vai o filho dessa pessoa que está recebendo esse tipo de violação aos direitos humanos reclamar disso em órgãos e países estrangeiros, e ele é chamado ainda de traidor da pátria quando nós recebemos sanções desse país para onde ele foi reclamar. Então, no Brasil, tudo está do avesso, tudo foi subvertido. Existe uma casta de autoridades que tomaram conta do país. Você mencionou, Paulo, até mesmo a questão de que há um interesse político, não é? Porque o Bolsonaro tem essa ou aquela influência, mas não é só na política, é mesmo no judiciário. Vamos nos lembrar que o STF é hoje um poder que funciona em consórcio, de forma consorciada ao executivo. Nós temos o STF mais executivo, é STF mais governo Lula. Governo Lula é um puxadinho hoje do STF, e nem sou eu que estou dizendo, o Lula assumiu isso. Ele confessou ao dizer que sem o STF, o governo dele não consegue seguir adiante. Ele falou isso na televisão. Então, como é que a gente pode negar esse fato? Portanto, nós temos um consórcio declarado, deliberado, confessado entre Executivo e STF. E é disso que se trata. O que aconteceu durante o governo Bolsonaro é que ele não deu a menor possibilidade para que o STF colocasse rédeas no governo dele, né? O governo Bolsonaro não, ao contrário de ceder ao STF, foi combativo ao STF. É disso que os ministros se ressentem, é isso que os ministros temem, porque pode ter certeza, no ano que vem, eles não querem o Bolsonaro e querem um outro governo para que possam colocar nesse outro governo, seja de esquerda ou de direita, a ideologia do STF vai de acordo com o interesse do momento, essa é que é a verdade, mas seja qual for o governo, o que eles querem é colocar cabresto nesse próximo governo para fazer algum tipo de aliança. E o Bolsonaro não topa e não topou isso. Esse é o grande problema do Bolsonaro. Por isso que eles querem soterrar o Bolsonaro e os bolsonaristas que pensam dessa mesma maneira. E já estão tratando de minar a PEC do fim do foro privilegiado, né? Já conseguiram fazer a cabeça do Centrão, que é liderado pelo Gilberto Kassab, que teve uma ameaça, né, de uma investigação por recebimento de verbas irregulares aí do passado. E aí agora o que a gente vê? A gente vê uma PEC que estava praticamente certa para ser votada e aprovada, agora corre o risco de não acontecer. Ou seja, o Centrão está querendo que a situação fique nas mãos do judiciário, ou seja,
Como disse o Sóstenes Cavalcante, você tem aí quase que o Congresso inteiro sendo ameaçado pelo Judiciário. E é isso que o Centrão quer, né? Que fique ali. Veja, se você desse isso para a primeira instância, você abre aí um leque gigantesco de recursos que o parlamentar pode ter. Agora, uma vez na mão do STF, acabou, né? Fica todo mundo aí vítima, né? Naquela base de refém, né? Do que o Judiciário quer, né, Marcília? É isso. E por que o Centrão quer se sente confortável com essa situação? Pelo simples fato de que se você tem o Congresso nas mãos do STF, quem que vai defender os congressistas? O Centrão. Então o Centrão, ele atua ali como uma espécie de interlocutor e com isso ganha algum tipo de relevância ou de visibilidade, né? Quando o Estado está travado para o bem ou para o mal, o Centrão é a única coisa... eu tenho um amigo que ele fala isso. Quando está tudo bem ou tudo mal, o Centrão age, né? Então o Centrão ele não deixa nem que as coisas se percam por completo, mas também não permite que elas voem e sigam bem. Ele é justamente esse fator que não permite nem que a gente vá para cima nem para baixo. E é nesse lugar que eles agem, porque esse é o tipo de influência que eles têm. E nós não podemos permitir, as pessoas inclusive dizem, como é que acaba com o Centrão? É só fazer o Estado funcionar. O Centrão só existe porque e quando o Estado não funciona. Então, se nós permitirmos que os poderes se enfrentem, que haja um equilíbrio entre os poderes, o Centrão perde a relevância. E esse é o grande ponto. A PEC do foro privilegiado, ela vai no sentido de tirar uma deturpação que houve dentro do Brasil, do STF sequestrar a liberdade dos parlamentares sob pena de prendê-los. Eu vi um vídeo até do ministro Gilmar Mendes dizendo a nossa tradição jurídica não pode permitir que um juiz de primeira instância, ele chega a citar Diamantina, que é a cidade dele, uma cidade, enfim, que ele diz conhecer, etc., enfim, que Diamantina, um juiz de Diamantina possa prender um deputado. Bom, mas hoje a gente tem uma situação muitíssimo pior, que é um juiz de última instância poder não prender um deputado sob condição de sequestrar sua liberdade. Então é disso que nós estamos falando. Nós precisamos criar meios de fazer com que o Estado funcione, com essas PECs jogando uma espécie de óleo na engrenagem do Brasil, e com isso a gente vai se livrar automaticamente do Centrão. Eu vou pedir a você que fique aí só um minutinho, que a gente tem um recado de nosso apoiador e a gente volta na sequência. Na verdade, são 2 minutinhos só. Até já. Oi, André, esse articulante é maravilhoso. Gente, eu tive Covid. Depois da Covid, eu comprei o primeiro pacote do articulante e comecei a tomar. Não senti mais nada, andava tudo. Acabou. Eu disse, não, eu acho que agora não vou comprar mais não. Mas para quê? Comecei a sentir novamente e é a segunda vez que eu estou comprando. Gente, é simplesmente maravilhoso. Muito obrigada, André. Olá, Paulo. Que alegria mais uma vez aqui para falar desse produto maravilhoso. Nós acompanhamos agora mais um depoimento, né, mais um testemunho, mais uma pessoa que fala e fala a verdade. Então, gente, eu quero que você preste bastante atenção. Você que sofre com aquela dor crônica ainda, você que trabalha sentindo dor, sabe, a dor é tão difícil conviver com ela, porque a dor, ela só traz coisa ruim pra gente, coisas negativas. Você fica mal-humorado, né, fica estressado, você não dorme direito, tem insônia, você não consegue trabalhar, o rendimento não é o mesmo, e aí automaticamente isso influencia no casamento, isso influencia nos filhos. É muito difícil conviver com a dor. E eu falo por experiência própria, porque eu também tive problema precoce, eu tive artrose, eu tive condromalácia, e eu falo com todas as letras, gente. Sofrer com dor não é para qualquer um. E você que sofre com dor, sabe que só quem sabe isso é quem sente na pele, é quem passa por isso. Então, para você que sofre com dor, o Articular, que ele é o melhor produto ortopédico do Brasil. Ele é o único produto hoje que atingiu a pontuação máxima em questão de resultado. Por quê? Porque ele reúne todas as propriedades que um reumatologista, que um ortopedista indica para quem sofre com dor. Ele tem uma alta concentração de condroitina, de magnésio, cúrcuma, vitamina D, cartilagem C2 e o principal de tudo, que é o que o torna esse produto um produto premium, um produto nobre, é porque ele tem o ácido hialurônico ortopédico.
E para quem não sabe ainda, o que esse ácido hialurônico ele faz na nossa saúde, ele é simplesmente tudo, porque ele consegue reconstruir todas as paredes, todas as proteções dos ossos. Então você que tem osso batendo com osso, inflamação crônica, ao invés de você colocar uma prótese, por exemplo, hoje o tratamento a ser feito com maior eficácia é a infiltração de ácido hialurônico. Eles preenchem esse espaço vazio onde está ressecado, onde está batendo osso com esse ácido hialurônico, e o atrito ele deixa de existir. E aí, você tomando o articular, que você já tem esse ácido hialurônico. E o importante é que ele tem uma nanotecnologia que consegue identificar a área do desgaste, a área da inflamação e carregar esses nutrientes diretamente para o local da dor. Então você deixa de sentir essa dor já na primeira semana de uso. Então, gente, é um produto maravilhoso que vai te dar resultado e vai te dar resultado rápido, porque quem tem dor tem pressa. Quem tem dor não quer esperar e eu tenho certeza que você também não quer esperar. Então, hoje, para você que sofre com dor, artrite, artrose, fibromialgia, hérnia de disco, bico de papagaio, você que não aguenta mais desperdiçar o seu dinheiro com medicação de farmácia, faz o seguinte, já vai ligando agora e aproveita porque estamos em promoção para os 500 primeiros telespectadores, desconto de 80% na nota. É só você ligar 0800 591 4391 0800 591 4391. Vou repetir, 0800 591 4391. A ligação é gratuita. Temos também a opção via QR Code. Você aponta a câmera do seu celular para o QR Code e você cai direto no WhatsApp. Ou, se você preferir, pode salvar esse mesmo número nos seus contatos, chamar a gente no WhatsApp, que você estará participando da promoção e o seu desconto será garantido. E ainda ganha de presente 2 pomadas massageadoras, são pomadas de extrema qualidade, que também tem o ácido hialurônico dentro delas. Vai receber um aparelho de massagem profissional e um robô aspirador que vai limpar a sua casa para você. Sabe qual que é o melhor de tudo? É que o pagamento é só para setembro, então você recebe, melhora e paga depois. Ligue 0800 591 4391 0800 591 4391, Paulo. Muito bem, já estamos de volta com o nosso programa de análises. Donald Trump voltou a disparar contra países que criam regras e impostos digitais voltados às gigantes da tecnologia americana. Em mensagem publicada no dia 26 de agosto, ontem, o presidente dos Estados Unidos foi bem duro, afirmou que impostos digitais, legislações de serviços e normas de mercado digital tem como objetivo direto prejudicar empresas americanas, ao mesmo tempo em que, segundo ele, concedem passe livre às maiores companhias chinesas. O recado foi duro. Se essas medidas não forem revogadas já, os Estados Unidos vão impor tarifas adicionais substanciais às exportações desses países e ainda restringir a venda de chips e tecnologias sensíveis para os seus mercados. Trump classificou a situação como intolerável, reforçando que os Estados Unidos e suas empresas de tecnologia não podem mais ser tratados como cofrinho ou capacho do mundo. A ameaça não é apenas retórica, já houve reflexos práticos. O Canadá, por exemplo, recuou de sua proposta de imposto digital após pressão direta de Washington. E agora, tanto o Reino Unido, que cobra o chamado Digital Services Tax, quanto a União Europeia, que aprovou leis como o Digital Services Act e o Digital Markets Act, estão na mira de Trump. No fim, a mensagem de Trump vai além do comércio. É também um recado político. Os Estados Unidos estão dispostos a usar o seu peso econômico como arma para impor respeito às suas empresas e, sobretudo, para frear o avanço da China em setores estratégicos. E aí, lê-se Brasil.
O risco, no entanto, é transformar disputas fiscais em crises diplomáticas de grande escala, com impactos que podem ultrapassar em muito o setor de tecnologia. Marcília, o recado foi dado mais uma vez, né? E ele tem um peso muito maior para o Brasil do que para os países europeus. Lula disse claramente que vai taxar as empresas americanas, mais do que já normalmente taxa. E Donald Trump deixou claro que o alvo será quem combate o direito à livre informação. Principalmente isso. Ou seja, o Brasil está apostando alto, acreditando em bravatas, porque não tem nada que o sustente naquilo que está bravejando. Ou seja, vai dar muito ruim essa história. Essa falta de habilidade das autoridades brasileiras é que preocupa, né? Não, sem dúvida. A gente está diante aqui, é preciso dizer, de taxações que não são comerciais, nem pelos Estados Unidos, nem pelo Brasil. Aqui a gente quer taxar as Big Techs por uma espécie de vingança em relação à questão dos Estados Unidos. E lá, ou para alimentar, né, uma política eleitoreira do Lula de dizer que ele está enfrentando o imperialismo yankee, aquelas bobagens que a gente tem ouvido frequentemente, soberania, etc. E do lado de lá, eles também estão diante de taxações ou tarifas que não são comerciais, são políticas, meramente políticas, só que a política deles é uma política que a gente precisa respeitar, e a nossa não, a nossa é eleitoreira e pontual, a nossa ela quer só voto pro Lula, a deles não, a deles é uma construção de liberdades dentro das Américas, tanto que não é só com a gente, essa é outra coisa que as pessoas que dizem que o Eduardo foi lá só por conta do pai não enxergam. Se você pensar, os Estados Unidos estão se voltando contra o crime organizado, os Estados Unidos estão se voltando contra o narco-estado, por exemplo, venezuelano, contra a Colômbia, contra outros estados, estão atentos a diversas questões que atingem a liberdade de expressão, a liberdade econômica, e diversas outras liberdades, liberdade comercial também, e a proteção, a segurança também do estado deles a partir do momento que você tem corredores de drogas funcionando na América Latina a partir, inclusive, talvez do Brasil. É outra das coisas que talvez em algum momento nós sejamos aqui taxados ou tarifados ou investigados. Então, dentro desse cenário, né, existe uma discussão política que nós, em primeiro lugar, não temos força para fazer. Então, o Brasil é um chihuahua perto de um pastor alemão. Isso já deveria fazer o Brasil ficar quieto. Se você pega players importantes, né, como a China, ainda que sejam completamente contrárias às visões da China aos Estados Unidos, a China não confronta-se com os Estados Unidos. Elas sabem negociar. Ao contrário, a China manda que a gente fique falando, esbravejando, e o Lula faz isso. Então é o chihuahua perto do pastor alemão. Isso já está errado. E segundo, que os nossos valores são piores que os dele. O que nós estamos defendendo aqui no Brasil? Qual é o grande valor que está em jogo? A soberania? Soberania de quê? Soberania de violações como as que a gente está mostrando? Soberania de que se possa impedir um partido ou um candidato de se eleger e de se candidatar com relevância nacional? Qual é a soberania que está aqui sendo defendida ou protegida a partir dessas políticas do Lula? Nenhuma. Mas lá não. Lá eles estão defendendo liberdades. Está claro, é só observar os dois países e ver qual deles é o democrático. E o problema é que essas autoridades brasileiras querem medir forças, como você está dizendo, sem poder. Se os Estados Unidos cancelam hoje todo o fornecimento de chips para o Brasil, como Donald Trump está falando, o país entra em colapso na mesma hora, Marcília. Na mesma hora, é instantâneo. Não é necessário um dia para que isso aconteça. Colapsa na mesma hora. E mesmo assim querem medir força. Só que esse negócio de colocar um policial dentro da casa de Bolsonaro vai piorar ainda mais a situação, porque na hora que isso bater nos Estados Unidos, como já bateu, nós podemos esperar dias bem mais difíceis chegando, não é? Sem dúvida, sem dúvida. Veja, Isso porque não vai acontecer só para os responsáveis, as autoridades responsáveis. Vai respingar em todo o povo brasileiro.
Exatamente. Não, isso chega, a gente tem visto, inclusive, porque nós sequer estamos nos escondendo, a gente sequer esconde as aberrações que aqui acontecem. Ao contrário, a gente vai para a imprensa, o Estado brasileiro vai para a imprensa internacional e publica. Né? Se você pegar, por exemplo, ditadores, até esses pequenos ditadores, eles, em geral, falam apenas para o seu público, escondem os seus crimes, escondem os seus ilícitos. O nosso governo vai para o New York Times, vai para o Washington Post e conta suas bravatas. Olha, somos aqui os únicos que enfrentamos o Trump. Quer dizer, a gente ainda declara aquilo que a gente devia ter pelo menos a esperteza de esconder, a gente expõe. Então, óbvio que isso chega neles. A gente tem também notícia, isso já circula há algum tempo na imprensa, que o Rubio tem uma ojeriza ao governo Lula e que ele é uma pessoa que leva as coisas que acontecem aqui, que saem na imprensa brasileira, leva isso diretamente ao Trump. Aliás, ele já declarou isso no próprio Twitter, estou levando essa notícia ao Trump, recentemente fez isso. Quer dizer, é óbvio que isso vai bater nele. E batendo no Trump, podemos esperar mais uma declaração do Departamento de Segurança dos Estados Unidos, podemos esperar mais sanções e a gente vai estreitando a corda que está no pescoço do Brasil. E é como você disse, embora o governo é quem esteja promovendo isso, claro que isso acaba no nosso bolso, prejudica a economia, prejudica os investimentos externos e não dá para jogar, fica cada vez mais claro que você não consegue culpar, eles têm tentado fazer isso, mas fica cada vez mais ridículo tentar culpar o denunciante, no caso, o Eduardo, o Figueiredo, quem quer que seja, as pessoas que estão... Porque todos nós somos denunciantes, nós também estamos aqui falando a todo momento, a imprensa está falando, estamos escrevendo artigos, estamos falando com a imprensa internacional, todos nós somos denunciantes. Fica cada vez mais difícil você querer colocar a culpa nas costas de quem denuncia e não no objeto da denúncia. E sabe como é que isso chega lá? No presidente Trump, né, o Marco Rubio, ou o secretário do Tesouro da Casa Branca, chega e fala assim, olha, Mr. President, os caras estão desafiando a gente. Olha aqui o que eles estão fazendo. O ministro aqui que já recebeu a sanção da Magnitsky está desafiando a gente, está dobrando a aposta. Isso leva o Trump à loucura, né? Porque, como todo americano, quando desafiado, os caras vão até o fim. Os caras vão até o fim, Marcília. E olha só essa que acaba de chegar também nos Estados Unidos. O ministro Alexandre de Moraes já tem traçado o destino de Jair Bolsonaro caso seja condenado no processo relacionado ao inquérito do golpe. A ideia é que o ex-presidente cumpra a pena no complexo penitenciário da Papuda, em Brasília. O julgamento está marcado para começar no dia 2 de setembro e deve se estender até o dia 12 na primeira turma do STF. Nos bastidores, chegou a circular a possibilidade de Bolsonaro ser enviado para uma unidade militar, por ser oficial da reserva ou mesmo ocupar uma sala especial na sede da Polícia Federal em Brasília, como aconteceu com o presidente Lula lá em Curitiba. Mas... E, no entanto, fontes próximas ao gabinete de Moraes asseguram que a decisão já está tomada. O destino inicial será uma cela diferenciada dentro da Papuda, que é um presídio comum de segurança máxima em Brasília. A estrutura da Polícia Federal, que chegou a ser preparada, seria usada apenas em caso de prisão preventiva decretada antes do julgamento. Integrantes da cúpula da própria Polícia Federal lembram que, pelo Código de Processo Penal, acomodações especiais são reservadas para autoridades somente em hipóteses de prisão cautelar, o que não se aplicaria a uma eventual condenação. Segundo aliados de Moraes, a estratégia inclui ainda enviar outros réus condenados no mesmo inquérito para a Papuda, formando ali o que já é conhecido e chamado nos corredores de ala golpista. Um ministro próximo ao relator resumiu: só um milagre ou uma crise grave de saúde podem tirar Bolsonaro da Papuda depois do julgamento definitivo. Desde 4 de agosto, Bolsonaro cumpre prisão domiciliar determinada pelo ministro sancionado após descumprimento de medidas anteriores,
como a proibição de uso das redes sociais. A ordem, embora não classificada como preventiva, tem efeito prático semelhante, mantendo o ex-presidente sob restrições rigorosas. Então, isso significa, Marcília, que todo mundo já sabe o resultado desse julgamento. A sentença já foi dada e o que estamos vendo é apenas um teatro. Como você vê essa manobra para mandar Bolsonaro para a papuda? Bom, primeiro, como você bem disse, há uma antecipação aqui do roteiro da viagem. Então eles já sabem como vão viajar, como vão chegar da viagem, como é que vai ser, e isso já é uma ilegalidade por si só, né? Não existe roteiro para um julgamento. Aliás, tudo que não há num julgamento é roteiro. E essa é uma das coisas que a gente escuta desde o início desses julgamentos. Existem advogados aí de esquerda dizendo até setembro ele será preso, outro até não sei quando ele vai ser preso. Quer dizer, se você tem certeza de que ele será preso, é porque não é um julgamento. Nós temos aqui apenas um teatro. O teatro não é julgamento. Então, se ele já sabe, ou se já sabem para onde ele será levado após ser preso, é pior ainda, né? Porque não apenas o julgamento parece que já está certo, como até mesmo o caso já recorreram. Porque, veja, hoje dentro da jurisprudência que nós temos no STF, você só pode ser preso depois de transitado em julgado o seu caso. Então, não apenas eles já estão antecipando o julgamento da primeira turma, como já estão antecipando o resultado de todos os recursos. Quer dizer, já transitaram em julgado o caso do Bolsonaro, já acabaram todas as possibilidades de recurso e já sabem para onde vão mandá-lo. Olha em que lugar nós estamos. O ministro Moraes, o gabinete do ministro, enfim, de onde saiu essa pérola, né, de onde saiu essa completa aberração, parece que eles não apenas passam por cima da primeira turma dos colegas, mas passam por cima do plenário todo, que ainda poderia reavaliar esse caso e dar um destino diferente ao processo. E mais, ainda tem a questão que de fato, um presidente ou um ex-presidente da República, ele não tem cela especial só por ter ocupado esse cargo. Nossa legislação não trabalha assim, mas a nossa jurisprudência tem por tradição fazer com que ex-presidentes não fiquem em presídios, né? Aconteceu exatamente dessa forma com o Lula e também com o Michel Temer, quando foi preso e era já um ex-presidente. Eles não ficaram em presídios como a Papuda ou qualquer coisa do gênero. E qual é a razão? A razão é segurança. É por essa razão que ex-presidentes têm por tradição dentro do Brasil, quando presos, ficar separado dos demais presos em uma sala reservada ou qualquer coisa do gênero, para haver segurança a ele e segurança também a todos aqueles que são aderentes, enfim, eleitores do ex-presidente. Marcília, você viu o caso daquela senhora, né, de 70 anos, mais de 70 anos, porque as presas ficaram sabendo que ela era bolsonarista e encheram ela de pancada, de porrada mesmo, né? O olho dela ficou roxo. Então, veja bem, você colocar um presidente, o ex-presidente Bolsonaro, num presídio comum como esse, pode haver realmente, de repente, ali dentro uma rebelião, porque os presos... Você lembra quando Lula foi eleito? Os presos vibrando, né? Porque ele havia sido eleito, né? E queria assumir de novo um mandato. Então, veja bem, você colocar um presidente dentro de um presídio como esse é você jogar o Daniel na cova dos leões, né? Achando que os leões vão comê-lo. Nesse caso, pode dar ruim. Entendeu? Porque ali, de novo, pode haver ali uma facilitação, uma certa rebelião, e um preso desse que não gosta de Bolsonaro, que é a favor da esquerda, que é a favor do PT, pode simplesmente atentar contra a integridade física do ex-presidente. Não vai ficar legal. Talvez por isso essas informações estão chegando nos Estados Unidos e de lá para cá a informação que nós estamos tendo é que a cada voto condenando o ex-presidente Bolsonaro será emitida uma Magnitsky diferente para cada magistrado em tempo real. Ou seja, não vai haver complacência que está havendo até o momento com o ministro Moraes. Inclusive a dele será apertada. Essa é a informação que já estão circulando por aí, fazendo circular.
E a dos outros, a Magnitsky dos outros já vai chegar no padrão mais alto. No padrão mais alto. Ou seja, o tempo vai fechar, a terra vai tremer e o véu do templo vai rasgar de cima a baixo. E vai ser tarde demais depois para falar em amizade de 200 anos, Marcílio. Os caras não estão enxergando isso, estão cegos. Ou seja, durante o julgamento, ministro que votou, por exemplo, Flávio Dino, votou pela condenação, Magnitsky no topo. Carmen Lúcia votou pela condenação, Magnitsky no topo, só para começar. Então, quer dizer, de novo, a terra vai tremer, né, Marcílio? Não, vai tremer, e é interessante, né? Porque, enfim, vai ficar difícil eles dizerem que depois, se der algum problema, foi um lobo solitário, né? Ou agiu sozinho. Vamos nos aqui lembrar que nós estamos diante de um preso, né? Veja, ele está preso, né? Domiciliarmente, mas está preso. E mesmo depois de ser encarcerado, isso fatalmente acontecerá se ele não tiver algum tipo de laudo, né? Essa é uma expectativa, também existe, até pela idade, etc., enfim, que possa em algum momento, eu acho que a defesa deve estar pensando nisso, a defesa do Bolsonaro, em apresentar algum tipo de laudo médico que impossibilite que ele saia da prisão domiciliar. Se não acontecer isso, e ele for levado à papuda, veja, isso é por conta e risco das autoridades que promoveram esse absurdo. Aliás, rompendo até com a tradição e jurisprudência do próprio STF ao prender outros ex-presidentes. E o ponto aqui é que essa questão da segurança está nas mãos do Estado. Um preso, ele está sob custódia do Estado. Se algo acontece a ele, é culpa do Estado, independente de ter havido ou não uma intenção de que houvesse um resultado danoso ao preso. Nesse caso, se há, por tradição, uma questão de segurança, ex-presidentes não ficam em presídios comuns, óbvio que se essa for a escolha do STF, eles estarão assinando a culpa, os ministros estarão pessoalmente assinando a culpa de qualquer coisa que possa acontecer de ruim ao Bolsonaro. Eu espero realmente que a defesa consiga deixá-lo em prisão domiciliar, seja por uma questão de saúde, que eu acho totalmente justificável em razão da facada recebida, enfim, de todas as complicações que a gente já toda hora vê ele tendo de saúde, e isso me parece que seria a única alternativa ao fato, enfim, do Estado querer promover, como eu disse inicialmente, uma desumanização mesmo dele. É isso que está por trás. Eles querem criar um ambiente até de tortura, vamos dizer assim, para que ele seja desumanizado. E que golpe foi esse, né? Que a gente viu ali no domingo, um bando de baderneiro, só isso. Né? Não houve tanque nenhum. Os caras deviam ter colocado tanque mesmo ali, se fosse ali um golpe mesmo, os caras teriam colocado, né? Obviamente que teriam colocado. Não houve nada disso, foi um bando de baderneiro, o resto foi tudo conversa de botequim que não foi colocado em prática. O ex-presidente nem aqui estava fora do país. Agora fico me lembrando aqui do Alexei Navalny. Foi do mesmo jeito, viu, o Marcílio? O Alexei Navalny era o principal dissidente russo, né? A principal voz opositora ao regime de Vladimir Putin. Ele foi preso, foi colocado na cadeia do mesmo jeito aí. Aí, de repente, lá na cadeia, morreu, teve um infarto ou coisa parecida, e eliminaram o cara. Entendeu? Então, fala. Não, desculpa de interromper, mas vale lembrar que nós temos, a gente vê advogados dos réus do dia 8, todo dia há um relato de que as condições da papuda são condições insalubres, que os réus ali estão com 10, 11, às vezes senhoras de 70 anos, como você mencionou, presas ali com criminosas comuns, e sem, inclusive, acesso à possibilidade de que tenha um tratamento médico, pessoas às vezes cardiopatas ou com problemas de saúde que demoram para ter o seu tratamento, não há uma condição adequada oferecida a ela. Vamos lembrar, inclusive, do caso do Daniel Silveira, que há pouco tempo, inclusive, apareceu aí totalmente inchado, um negócio terrível acontecendo com ele, sem condições de ser bem tratado ou tratado dentro do presídio. Então, enfim, se é isso, então
a gente está diante realmente de uma tentativa de fazer com que o Bolsonaro não sei como dizer isso de outra maneira, não siga com a sua saúde intacta. Porque, olha, já tentaram de tudo, tentaram matar o cara, tentaram eliminar o cara de tudo quanto foi jeito, né, do pleito eleitoral de 2026. Querem tirar o cara de todo quanto é jeito, de todas as formas. De repente na cadeia, sentindo aí que vem uma pressão gigantesca do lado de fora de Donald Trump, de repente, né, eu sou roteirista de cinema também, né, colocaria isso, né, num roteiro de cinema, ou seja, você elimina o cara ali. E aí você acha que você terminou o problema, só que você está começando um outro ainda muito maior, porque aí você tem Eduardo Bolsonaro para vir como presidente, e aí você vai ter que acabar com ele. Se não tiver Eduardo Bolsonaro, tem Flávio Bolsonaro, tem um monte de gente aí que não seja Tarcísio de Freitas, que não seja Ronaldo Caiado. Ninguém desses aí vai conseguir. Ninguém vai conseguir. Então os caras vão criar um problema ainda maior, Marcília. Gigantesco com tudo isso que está vindo aí. E a pergunta é o seguinte, se for para Papuda, vai ficar numa cela sozinho? Ou vai ter companhia na cela? Vai ser uma cela reservada, preparada? Em que condições? E o banho de sol? Vai ser o banho de sol com outros criminosos condenados por crimes comuns? Ou violentos? Como é que vai ser feito isso? Entendeu? Como é que vai ser feita, por exemplo, a alimentação do ex-presidente na cadeia? Ele vai para o refeitório comum ou vai receber na cela uma alimentação que sabe-se lá se não vem envenenada ou coisa parecida? Veja ao ponto em que nós chegamos. De novo, não é? Isso aqui é um programa de análises. Nós estamos analisando as situações. E se nós chegamos ao ponto de pensarmos isso, é porque o sistema democrático brasileiro já não está assim tão imaculado como imaginávamos que estava antes. Então você permite a qualquer um conjecturar. São conjecturas. Conjecturas que estão no campo fictício, mas que podem facilmente passar para o campo material. Agora, Marcília, um outro assunto para a gente encerrar, a não sei que você queira comentar alguma coisa sobre isso, quer? Não, eu ia só mencionar, né? No Brasil, a ficção e a realidade, elas se confundem, né? A gente, o pulo entre a ficção e a realidade é muito, muito breve, muito pequeno. Não, e os caras queriam culpar o Bolsonaro e a família dele pelo assassinato da Marielle Franco, você lembra disso? Tentaram de tudo. Você tem deputado aí na Câmara do PT que o cara baba ódio. O cara parece uma cobra-rei, né? Ou melhor do que isso, parece um dragão de Komodo, né? Babando ali ódio, né? Com aquela saliva ali, né? Fedorenta. É exatamente isso, né? E agora nós temos um outro assunto, que é como é que você viu a recondução do procurador-geral Paulo Gonet para mais 2 anos na PGR. Isso já era esperado, né, Marcília? Claro. Eu só me surpreendi que foi o Lula que reconduziu. Eu esperava que tivesse sido Moraes a reconduzir o Gonet. Mas tirando esse fato, enfim, totalmente previsível. Acho que o Gonet é alguém que se adequou muito bem a isso, tem feito a função que é a função desse consórcio, aquilo que a gente tem chamado de consórcio estatal, como eu mencionei, né, entre o STF e um puxadinho do STF que é o Executivo, e o Gonet está surfando nessa onda muito bem há algum tempo, fazendo o trabalho que se espera dele. E o trabalho que se espera dele não é o de ter autonomia, o trabalho que se espera dele é o de dar ao STF a voz que o STF quer ter, a ala majoritária do STF, de falar em nome dos seus próprios interesses, os interesses dos ministros e não os nossos. E os caras estão mesmo com o visto cancelado, né? Você viu a confirmação do presidente Lula e do ministro Lewandowski. Isso é apenas o início. E se os caras acham que isso vai se reverter com uma saída daqui a 3 anos, 4 anos com Donald Trump, podem esquecer, né? Porque na sequência vem o J.D. Vance, depois vem na chapa que os caras vão formar o Marco Rubio, se não vier primeiro o Marco Rubio e o J.D. Vance, né? Porque o Marco Rubio é mais velho do que o J.D. Vance. Mas pode ser que qualquer um dos dois que venha na frente, são mais 4, 8 anos com a reeleição, depois vem o outro com mais 4, 8 anos, são 16, estamos falando de 20 anos aí.
20 anos aí. Muitos dos ministros que hoje estão aí com visto sancionado, talvez não vivam mais 20 anos. Então, quer dizer, esqueçam, nunca mais vão pisar nos Estados Unidos. Isso por enquanto, porque pode se agravar ainda mais de não poderem visitar outros países da Europa ou até mesmo aqui da América Latina, porque veja que a América Latina inteira agora está se voltando para o lado da direita, para o lado de Donald Trump, né? Você viu Curaçao, a República Dominicana, todo mundo já encorpando essa iniciativa de combate ao narcoterrorismo. Nicolás Maduro, talvez até o final de semana, já esteja aí atrás das grades, vivo ou morto. Então veja como é que são as coisas. Vão ficar a vida inteira. Você tem pessoas que participaram do sequestro do embaixador americano na década de 70, o Charles Albright, que estão até hoje, dentre eles, o Fernando Gabeira. Esse cara nunca mais na vida dele vai poder entrar nos Estados Unidos. O Franklin Martins, nunca mais podem entrar nos Estados Unidos. Aí agora nós temos o exemplo dessas outras pessoas que, por pelo menos 20 anos, não conseguirão entrar nos Estados Unidos, mesmo porque os democratas hoje nos Estados Unidos estão se enrolando cada vez mais. Trump está trazendo à tona toda a sujeira que a esquerda americana organizou no país, exatamente como está acontecendo no Brasil. E essa sujeira do Brasil também vai vir à tona, viu, Marcília? Suas considerações finais, porque estamos chegando ao final do nosso programa. Não, eu acho que é o que vale, né, para a gente fechar, dar um fecho nisso tudo, é que é lamentável que a gente tenha que ter expectativa de que a solução venha de fora. É muito ruim. As pessoas às vezes falam, que bom que tem os Estados Unidos. É verdade, mas que bom que se nós tivéssemos aqui independência suficiente, autonomia nos nossos poderes, para nos tornarmos combativos ao estado caótico de coisas, sem precisar de ajuda nenhuma. Mas realmente, da forma como nós nos encontramos hoje, essa ajuda é necessária. Eu espero realmente que isso seja um plano aí de 20 anos, e não apenas esse plano venha dos Estados Unidos, mas que esse espírito reformista ocorra também aqui dentro do Brasil, a partir do ano que vem, das eleições do ano que vem, por, quem sabe, aí mais 20 anos. Assim esperamos, né? Esperamos que o brasileiro agora tenha mais maturidade, consciência e pesquise quem são essas pessoas. Porque muitas dessas que estão hoje nessa legislatura, muitos desses vão voltar para as ruas. Vão chegar ali e falar em nome de Bolsonaro, vão gritar anistia já e tudo mais, mas no fundo querem emendas parlamentares. É isso que o eleitor tem que prestar atenção. Muita atenção nisso e nos nomes que estão surgindo agora com compromisso com a verdade, com a dignidade e com o interesse do eleitor. Marcília, muitíssimo obrigado pelos seus esclarecimentos. É sempre muito bom bater um papo contigo. Você está ficando famoso, hein, Marcília? Acho que uma hora dessa aí você vai parar no STF, hein? Mas se isso chegar a acontecer, não seja igual aos que estão aí, hein? Por favor. Deus me livre. Grande abraço, prazer estar aqui com vocês. Valeu, até a próxima. Tchau. Muito bem, nós ficamos por aqui. Eu quero trazer esse recado aqui, como sempre, é muito importante, porque você adquirindo esse produto aqui é um perfume, cara. É um perfume sensacional, é unissex. Você pode dar para sua esposa, você pode dar para o seu marido, para o seu filho, para sua filha, para o namorado da sua filha, para a namorada do seu filho. Vale, muito legal. É aniversário do vovô? É aniversário da vovó? Tem que experimentar isso aqui, tá? E não é só porque você ajuda o nosso canal adquirindo esse produto. Não, não é. É porque ele é bom mesmo. Acredita no que eu estou dizendo. Ele é muito bom mesmo. Tem uma fragrância duradoura e tem gente querendo comprar para revender, para fazer uma distribuição legal. Beleza? Basta acessar o e-mail contato, e esse nome que está aparecendo aí, Etier Loja Virtual, e mandar o seu recado, né? Fazer a sua pergunta, ou sugestão, ou reclamação, tudo através do contato @etierlojavirtual.com, tá bom? Então, espero que você adquira o seu hoje mesmo, porque é uma oportunidade, hein? Está bem acessível, mas isso vai passar, porque tem muita gente correndo atrás. Corra lá e ajude a gente também.
Um forte abraço, obrigado por ter chegado até aqui conosco e lembro que amanhã ao meio-dia estamos de volta com a primeira edição do dia do Mundial Telenotícias e eu conto com você, ao vivo e a cores. Até lá!